3 da Democracia de hoje discute o adoecimento mental da juventude. As nossas convidadas são Tereza Ribeiro, assistente social e professora da Universidade Estadual da Paraíba, e Rosinha Barbosa, professora do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Pernambuco. Tereza, os jovens estão adoecendo mais? Os jovens e toda a população, né? Tem adoecido mais, mas tem preocupado muito o adoecimento nos jovens por conta das manifestações, né? Há um aumento no número de suicídios, né? Porque é que se dá mais nessa faixa etária, né? Mas eles têm adoecido. Que é a faixa etária entre até os 19 anos, digamos, né? Então, assim, você tem um aumento considerável do número de suicídios que vão até os 19 ou até os 25 anos. Pessoas jovens que têm tanto tentado, né, suicídio, como têm consumado, né? E enquanto antes você tinha, historicamente, uma discussão do suicídio muito mais na terceira idade, né? Na terceira idade, isso já era uma preocupação, já existia uma discussão, né? Inclusive um debate científico sobre essa questão. Mas agora tem preocupado muito, porque os jovens, né, além de adoecer, eles parece que não encontram, né, muito significado nas coisas na atualidade. Essa passagem do adoecimento mental e do número de suicídios entre idosos e jovens, essa linha de descontinuidade se deu em que década do século XX? Especialmente, tem sido um processo, mas especialmente na última década, nas últimas 2 décadas. Então já no século XXI. Isso. Nas últimas 2 décadas é que isso tem se mostrado de uma forma muito preocupante, né? Eu tenho lido e pesquisado, e você tem um aumento do número de pessoas com adoecimento, de modo geral, em 20% da população mundial. E nos jovens, além desse aumento do número de adoecimento, especialmente da depressão, os quadros ansiosos, você tem um aumento de 200% no suicídio na juventude, né? E esses 200%, pelo menos, existem pesquisas em São Paulo que apontam até 400%, mas os 200%, o próprio Ministério da Saúde no Brasil confirma, né, que houve um aumento de 200% nos últimos anos, na última década, que tanto pode estar relacionado com a questão dos dados anteriores não estarem tão claros, né? Uma subnotificação, como também nós estamos vivendo uma realidade, né, de um modelo de desenvolvimento que tem colocado muito em xeque essa questão na juventude, né? As formas de social... Por quê? Quando a gente pensa em adoecimento e quando a gente pensa em adoecimento psíquico e suicídio, você vai para os... não são fenômenos monocausais. Existem várias, né, determinantes. Tanto os determinantes sociais e econômicos, como as questões mais subjetivas e culturais. Família, né, comunidade, as próprias questões do indivíduo. Só que nós estamos com um modelo de desenvolvimento econômico, né, em que a crise atual, enfim, que mexe com toda a sociabilidade, com todo o processo de reprodução social na atualidade, né? Você tem um modelo que não é só um modelo de forma de produzir, né? Mas que ele tem modificado as relações entre as pessoas, né? A própria Organização Mundial de Saúde aponta que os jovens que passam muito tempo nos celulares têm mais tendência a ter depressão, né? Os jovens que estão nos jogos e nos celulares, eles têm 20%, entre 10% a 20% mais tendência do que os outros jovens a ter depressão. Então, assim, há um modelo de desenvolvimento e um modelo, né, de avanço da tecnologia e de ofertas que promove um isolamento social, né, que tem promovido e tem diminuído as possibilidades de interação entre esses jovens, né? Ao mesmo tempo que há uma cobrança gigantesca de inserção no mercado de trabalho, né, de compra, há uma grande oferta de mercadorias, né, e o acesso a essas mercadorias às vezes não é tão
facilitado. Rosinha, o desaparecimento das utopias, né, a transformação de um mundo das utopias num mundo distópico, teriam exercido um papel importante nessa passagem que Tereza acabou de fazer referência do número de suicídios dos idosos, a prevalência entre idosos para a prevalência entre jovens? Sim, certamente. Isso influi demais, porque são muitos fatores que vão atentar para esse adoecimento mental e tentativa de suicídio. Então, você vê, no século passado, meados da década, então havia, mas a incidência era muito maior, era muito grande nas pessoas acima de 70 anos. E era porque perdia o trabalho, era porque estava se sentindo ocioso. Os amigos vão desaparecendo. Os amigos vão morrendo, então tinha muito a ver com isso. Então, há cerca de 3 décadas atrás, ou 2 décadas e meia, aí começa esse fenômeno da juventude. Então, o que é que a gente vê hoje? A família extensa. Hoje se resume, às vezes, a uma mãe e um filho ou 2 filhos. Aí não tem, então, você tem um contingente de mães solteiras que criam os filhos sozinhas. Os avós não dão assistência, os tios também. Então, você tem... Eles são criados muito só. Então, é tudo... As amizades são virtuais. Então, tudo é no celular. Tudo é pela web. Então, os apoios, e cadê os apoios? Então, assim, o que você vê, o que é básico? O que é básico para a gente? Nós somos seres biopsicossocioculturais, então a gente precisa desses apoios, a gente precisa das amizades, os vínculos são fundamentais para a vida da gente. E tem umas escassez, então cadê o sentido? E no mundo cada vez mais competitivo, né, da ideologia da competição, do mérito, né, essas competições, A meritocracia fica imagino tudo, eu que vão esgarçando essas relações, que são relações de solidariedade. Né? Isso. Exatamente. Nós estamos vivendo num momento, né, de transição para algo que a gente não sabe onde é que vai ficar, mas se rui as formas de solidariedade tradicionais, pelo menos as que tinham sido formadas, né, no último século, e agora o que é que a gente tem? Né? Uma sociabilidade constituída virtualmente, né? E que não tem sustentação. Ela não consegue se sustentar, né? As pessoas, elas participam dos movimentos sociais pela internet, mas pouco se sustenta disso depois. E as amizades, né? Essa coisa dos laços, tem tudo a ver, né? Essa dificuldade é bastante percebida, né? Eu acho que é bem coerente. Rosinha, você coordena um grupo de prevenção ao suicídio na Universidade Federal de Pernambuco desde 2016. Desde 2016. Eu queria que você relatasse um pouco o quadro que você encontrou quando da formação desse núcleo, desse grupo, e quais foram os resultados já encontrados nesse trabalho que já tem 4 anos. 4 né? anos, né? Então, vai terminar esse ano, mas a gente vai renovar. Então, nós começamos esse projeto, né, que é investigando ações que promovam a resiliência e previnam comportamentos suicidas. Após o último suicídio que ocorreu no prédio da universidade, no Cefiche, que é o Centro de Filosofia e Ciências Humanas. Para quem não conhece, o Cefiche é um prédio de 16 andares. É dissonante em relação ao resto da estrutura da Universidade Federal de Pernambuco, porque tem quantos andares? 15 andares. 15 andares, né? 15 andares. E assim, eu estudei lá. E nunca houve um caso de suicídio quando eu estudei lá. Aí, nas últimas décadas, começaram a ocorrer. A partir do final da década de 80, foi mais da década de 90, que começou a surgir. Então, pessoas que nem são de lá, vão para lá se suicidar. Aí ficou sendo conhecido como o prédio do suicídio. Aí, no último suicídio que ocorreu em 2015, que foi uma aluna de geografia, que havia combinado com outro aluno para suicidar os dois,
e já tinha aquelas grades. Aí ela cerrou as grades, ela ficou serrando, e ninguém percebia. Aí, o dia que ela conseguiu serrar a grade, aí ela pulou. Aí, a partir desse dia, eu dou aula de psicologia comunitária e de psicologia da saúde. Aí, eu fui falar um pouco com as turmas, porque todo mundo ficou tão abalado. Ela caiu, assim, de manhã, tinha gente lá. Foi uma coisa muito difícil. Ela precisou do 13º. Aí eu comecei a falar, né, do meu interesse de fazer um trabalho de prevenção ao suicídio, desde que eu acabei o curso de psicologia lá na Federal, que nem tinha suicídio, mas é porque eu tinha interesse nesse assunto, porque na minha infância algumas pessoas suicidaram na rua que eu morava e eu ficava muito impressionada com isso. Aí os alunos disseram que iriam me ajudar. Então, esse programa, né, eu sou a coordenadora, mas esse programa é nosso, porque somos eu, os alunos, alguns técnicos de psicologia e alguns professores. Então, de 2017 até 2019.2, 140 alunos participaram desse trabalho. Os alunos atuam. Então, a gente acolhe as pessoas que estão querendo conversar com garantia de sigilo e sem crítica. A gente tem um plantão de prevenção no Serviço de Psicologia Aplicada, que ocorre às quintas-feiras. A gente faz palestras nas escolas e algumas ONGs que solicitam a gente, porque a automutilação está uma coisa que é a autolesão, né? Nos jovens está uma coisa assim impressionante. E desde então, houve ocorrência de algum suicídio Não. Dentro do espaço da universidade? Desde olha, que a gente começou, o último foi em setembro de 2015. Aí já estava tudo gradeado, lá. Mas mesmo assim, você vê, a moça foi e encerrou, essa moça que é a última que foi. Mas aí, a gente tem uma vigilância muito grande. E as pessoas, a gente coloca os avisos, quem quiser conversar, pode ir no segundo andar do Cefiche, que tem um grupo lá. Quem quiser conversar, querer falar um pouco mais da sua ideia de suicidar, aí vai no SPA, nas quintas-feiras, que tem um plantão. Entendeu? A gente faz palestras em escolas, diversas escolas da Redondeza. E a gente também desenvolve oficinas de promoção da resiliência. Então, é um grupo, um núcleo que não se volta apenas para dentro da universidade. Ele se expande para a comunidade vizinha, do entorno. Do entorno. Então, são diversas escolas que pedem para que a gente vá lá conversar com os alunos. Então, as crianças que se autolesionam. Então, a gente vai em diversas escolas fazer um trabalho que pode ser algumas oficinas de promoção da resiliência ou de conversa, de palestras. A gente promove, o mês todinho de Setembro Amarelo, a gente promove palestras, reuniões, grupos focais, discussão de filmes, lá na universidade. E a gente vai nas escolas, diversas escolas da Redondeza, que solicitam que a gente vá falar sobre essa dificuldade. E é oferecido também, de maneira rotineira, atendimento psicológico a esses estudantes? Esses estudantes fazem acompanhamento psicológico? Olha, eles vão lá, né? Por exemplo, ele vai para o acolhimento. O acolhimento, aí ele vai lá conversar. Aí, se for um caso mais grave, a gente encaminha para um serviço, um CAPS transtorno, ou para o SPA, algum lugar, porque está tudo muito cheio, né? Porque acho que está havendo um adoecimento muito grande devido a esse modo de produção atual. Quando chega nessa ponta, que é a ponta do serviço público, né? Responsabilidade do município, do Estado, o que acontece? Pois é, aí a gente vê o grande desafio de trabalhar na política pública no atual modelo, né, de desmonte das políticas. Porque
toda a história da reforma psiquiátrica, né, foi montada, né, e defendida para a substituição de um modelo, que era o modelo manicomial, por um modelo substitutivo, a partir dos CAPSs. Né, e até aí tudo bem. O problema é que, no meio dessa transição, fechamento de hospital e abertura de serviços, você tem agora serviços que foram abertos, mas que não têm sido mantidos, de fato, pelo poder público, né? Porque têm sido mantidos de uma forma escateada. Então, muitas vezes, essas pessoas chegam nos serviços substitutivos e esses serviços não conseguem, de fato, atender a essa população. O CAPS em que você trabalha é o CAPS livremente. Cobre uma região de quantos habitantes, Veja, aproximadamente? É em torno de 300 mil. Por quê? Nós cobrimos uma região de 500 mil habitantes, mas nós dividimos com o CAPS Davi Capistrano, que é da área do IPSEP e Bura. E nós pegamos do Jordão, da área do uma Jordão... região periférica do... Isso, do Jordão até Brasília Teimosa. A gente passa do Jordão, aí vem Setúbal, Boa Viagem, Pina, Brasília Teimosa. Então, é uma área em torno de 300, que é uma área bem populosa, e é uma área com, enfim, uma grande desigualdade social. E quantos profissionais, quantos psicólogos trabalham? Atualmente, só uma. Uma psicóloga? Uma psicóloga. E quantas assistentes sociais? 2 assistentes sociais. Nós tínhamos 3 psicólogas, mas uma pediu exoneração há mais de 1 ano e não foi substituída. E a outra, ela veio a falecer há 3 meses. E também não foi substituída e a gente não tem ainda, vai ter um concurso agora, mas assim, nós não sabemos se vai ter vaga para psicólogo lá. E assistentes sociais só somos 2. Eu pela manhã e uma outra à tarde. Eu ia perguntar o que acontece quando esses jovens chegam até o CAPS, mas o que acontece quando a população chega com transtornos mentais, com algum tipo de adoecimento mental ao CAPS? Veja, existe um acolhimento, uma escuta, né? As pessoas são escutadas, geralmente por quem está no plantão, né? Que geralmente é uma enfermeira que está no plantão. Então, as pessoas são escutadas, então, se ela entende, percebe que existe ali um adoecimento, essa pessoa é admitida, né? Quer dizer, se o adoecimento é, na verdade, para o CAPS, porque pode ser algo que seja para um ambulatório. E aí nós temos um outro problema que também é o sucateamento dos ambulatórios, né? Mas aí, enfim, a gente tem um modelo de ambulatório falido, né? E a prefeitura insiste nesse modelo falido, né? Em que o psiquiatra atende isoladamente, o psicólogo atende isoladamente, né? E, enfim, é um modelo que não dá conta. E você tem os CAPS, se a pessoa é para CAPS, ela fica admitida. Né? Eu trabalho num CAPS que a gente tem uma grande dificuldade de trabalhar com limite de vagas. A gente trabalha ainda, né, briga para trabalhar com o limite do outro. Né? Então, assim, se o sujeito chega e ele tem necessidade, ele vai ficar no serviço. Mas eu entendo que existem serviços que estão num estado de precarização tão grande que não há condição. Tem que ter um limite de vagas de entrada, né? Porque o serviço não consegue dar conta do sujeito que está precisando. Rosinha, voltando para a realidade da universidade, que na verdade está inserida dentro de uma realidade maior que da sociedade. A gente está falando aqui de juventude de uma maneira genérica, né? Mas quais são os recortes, quais são as peculiaridades desses jovens que procuram o serviço que você coordena na universidade? Em termos de classe, em termos étnicos, em termos de gênero, orientação sexual, etc. Eu queria só complementar antes, porque eu disse que a gente indica... Porque alguns ficam lá no mesmo serviço SPA. Quando tem vaga, ficam lá no SPA que a gente atende. Aí, quando não tem vaga porque a gente conseguiu mais 3 psicólogos. Então, nós somos agora, tem 6 psicólogos lá. Entendeu? Então, o que a gente encontra muito lá? Né?
Depois que entrou os cotistas, né, então, assim, a gente tem uma população mais diferenciada, né, pessoas de uma situação econômica mais pobre, né, e, consequentemente, mais vulnerável psicossocialmente. Então, a gente tem muita procura, né? A gente tem procura, né, as questões de gênero, as questões, o pessoal LGBT, então o pessoal procura muito. É possível dizer que são exatamente esses agrupamentos sociais mais violentados, seja fisicamente, seja simbolicamente, aqueles que mais demandam o serviço? Sim, porque quem tem mais condição financeira vai procurar um serviço particular, não ficaria lá, né? Então, mesmo assim, mas tem gente que... Então, assim, nós temos um plantão também no SPA, que é nas quartas-feiras, que a partir daí é que a gente vai começar, porque tinha quase 1.000 pessoas, porque as pessoas se inscreviam por telefone. Aí agora a gente tem um plantão, aí a partir do plantão é que você vai se encaixando lá. E não qualquer pessoa que chegasse, ela tem uma certa triagem. Mas a gente sente como hoje, né, o jovem, como os jovens, os atendimentos que a gente faz com os jovens, como a falta de perspectiva, entendeu? O que fazer, né? A cobrança muito grande, então é uma insatisfação. Além disso, a gente também está com outra comissão, que é o seguinte, uma comissão, a gente está formando na universidade, um grupo de professores e técnicos também, é a Comissão de Humanização, Saúde Mental e Bem-Estar da UFPE. Isso é uma iniciativa, quer dizer, que parte de um conjunto de professores, mas tem o objetivo de institucionalizar essa prática. Sim, porque o que eu ia falar é que a relação professor-aluno, às vezes, ocorre de uma forma muito abrupta, de muita violência, entende? Então, assim, é preciso que haja uma intervenção, que haja uma facilitação, que haja um movimento da UFPE mesmo, com os seus docentes, com os seus técnicos, com os seus alunos, para que a gente tenha mais humanização nas relações interpessoais, entende? Então, chegam muitas pessoas que estão, por exemplo, na pós-graduação e estão com dificuldade de finalizar o curso, entende? Por conta das relações que tem com os professores. Então, tem alguns professores que são muito violentos com os alunos. Diga, o que você quer falar? Rosinha, você falou nisso e, assim, a gente tem atendido, né, e tem também discutido algumas coisas com relação a isso. E eu tenho me perguntado muito, sabe, se realmente eu sei que a percepção de alguns alunos, né, ou do alunado de um modo geral, do aluno que está na universidade, enfim, de um modo geral, é de um grande sofrimento. Né? A gente percebe uma fala de um grande sofrimento, de uma coisa de sobrecarga, do peso. E eu venho me perguntando, esse peso e essa sobrecarga é maior do que o que existia antes? Porque, assim, aí eu venho dando uma olhada. Você tem dados da Andifes, né? Da Associação Nacional, né? E mostra que vem do ensino superior, que vem aumentando o sofrimento dos estudantes, mas eles vêm falando também mais do peso que é estar na universidade, ao mesmo tempo, tem lido muito menos. Os estudantes têm lido menos, e aí, de um dia que vem, o peso não é só material, né? O peso não é material. E aí eu acho que a gente precisa discutir um pouco de onde é o peso, porque eu acho que a gente precisa pensar
uma coisa mais aberta enquanto sociedade. Eu acho que a gente está num momento de sociedade em que as pessoas são muito cobradas, né? E aí isso envolve todos os setores. Uma Né? ideia de responsabilização individual. Isso, e aí fica... O indivíduo é responsável direto pelo seu fracasso. Exatamente. Exatamente. A gente está num momento disso, de muita individualização do sujeito. Então, assim, as pessoas sentem aquilo como seu e não conseguem analisar o que é que está acontecendo com essa sociedade atual. Né? Então, assim, é o meu fracasso, eu tenho que dar conta, eu só vou conseguir um emprego se eu entrar no mestrado, e as pessoas muitas vezes entram no mestrado não porque estão afim de estudar, porque estão querendo fazer o mestrado, mas muitas vezes porque é aquilo ali, é o passo para poder acessar o mercado. Né? Então, assim, eu preciso acessar o mercado, então eu preciso fazer isso. E só um minutinho, para complementar o que você está dizendo, é o seguinte, que o adoecimento não é só dos alunos, os professores também sofrem muita pressão. Exatamente. Você tem que publicar, você tem que fazer relatório, você tem que dar conta, não sei quantas turmas. Então, há um adoecimento, porque é muita cobrança de todos os lados. É uma cobrança. Mas esse quadro que vocês estão traçando aqui de maneira geral, ela, na verdade, reproduz aquilo que acontece na sociedade. Esferas, de maneira e a universidade geral. Está dentro da sociedade. Né? Não podia ser diferente. Talvez o diferencial é que, dentro da universidade, se problematizam essas questões. Pense sobre isso que a gente está fazendo aqui nesse programa de hoje. Né? Mas o que fazer, Rosinha? Você tem uma experiência, Tereza também tem experiência nesse campo. Né? Quais são as diretrizes fundamentais para que essa iniciativa tua, do teu grupo, se generalize da mesma forma como vem se amplificando o número de jovens que são cometidos por transtornos, chegando até o suicídio, a tentativa de suicídio? O que eu acho que é importante, Marco, é o seguinte, eu acho que a gente está com todo apoio da reitoria. O reitor é psicólogo, o reitor foi aluno de lá também. Então, ele sabe toda essa história, ele é muito comprometido e todo o pessoal que está com ele, inclusive, está participando dessa nossa comissão, desses trabalhos, o que é que a gente pode fazer. Então, a gente está estimulando o desenvolvimento de ações que promovam a saúde mental, né? Porque a gente tem sempre que promover a saúde mental, prevenir as doenças, né? E tratar o que está aqui nos CAPs, nesses outros espaços. Mas que lá seja um espaço de cuidado, de acolhimento, de atenção integral à saúde. Então, está havendo esse movimento na universidade, né, que eu acho que é muito positivo. Então, por exemplo, no dia 19 vai ter uma exposição dos trabalhos, né, de uma parte dos trabalhos que estão sendo feitos, que leva em conta a humanização, a saúde mental. Então, está havendo uma exposição desse banner, né, sobre tudo que está havendo, para a gente divulgar e a gente dar apoio aos que estão sendo implementados. Então, tem um pessoal que faz reiki lá, tem diversos trabalhos que faz acolhimento em diversos centros, que eles mesmos se organizam para fazer os acolhimentos. Está havendo esse espaço na universidade e a gente está querendo promover mais e mais o debate sobre essa humanização. Como é que a gente pode ser mais? Como é que a gente pode ter mais tolerância? Como é que a gente pode ter mais cuidado com o outro? Como é que a gente pode cuidar da gente e cuidar do outro? Como é que a gente pode ser mais solidário? Então, está havendo um estímulo, um incentivo a isso. Tereza, é possível humanizar dentro de um sistema econômico, social que nos desumaniza de maneira incessante? É muito difícil, né? É muito difícil porque é muito contraditório. Você tem, nesse modelo, toda uma hora a discussão da subjetividade sendo deslocada das condições materiais. É como se a subjetividade fosse algo à parte.
e o sofrimento fosse individual daquele sujeito. Eu não estou negando que exista, sim, questões que são de uma singularidade, mas a gente não pode deixar dessa singularidade se relacionar com o que está acontecendo, né? Com as condições materiais de fato. Né, que a cobrança que os jovens têm hoje, né, de entrar numa universidade, né, de ser o melhor, né, os filhos, os pais que buscam a escola que forme os vencedores, os melhores, o primeiro lugar, a busca incessante. A pressão começa, na verdade, no momento da entrada da de pequeno, né? né, as crianças... E até elas... mesmo antes, nos colégios de aplicação, né? Quer dizer, toda a pressão para que os entre. pais já estão atrás de uma escola. Para escolher, colocar a criança no jardim da infância, elas já estão olhando a lista das escolas que passam no Enem em primeiro lugar. Não é para formar gente, é para formar o ganhador, o vencedor. E aí, essa expectativa de formar o vencedor traz, evidentemente, algumas questões. E a universidade vira uma grande mercadoria nessa coisa. Incluída uma massa de perdedores, né? Isso. Rosinha, muito obrigado. Tereza, muito obrigado. O Trilhas da Democracia certamente voltará a discutir essa temática, mas por hoje nós ficamos nesse ponto. Muito obrigada. Também. E o Trilhas da Democracia volta na próxima semana, sempre às terças, às 9 horas da noite, com reapresentação aos domingos, às 7 horas da noite. Até lá.